Quem acompanha os diversos canais de comunicação da Ciatec sabe que somos uma empresa preocupada com o nosso público. Temos como objetivo fornecer informações de qualidade aos nossos seguidores para que eles conheçam cada vez melhor a dinâmica do nosso trabalho. Justamente por isso, estamos lançando, a partir do vídeo a seguir, uma série de produções que mostram um pouco sobre como realizamos nossos laudos científicos. Tudo isso feito através de uma linguagem simples e fácil de entender. No vídeo de hoje, vamos mostrar como é realizado o cálculo da distância total de parada de um veículo, um dos mais utilizados nas investigações de acidentes de trânsito. Confira! Como vocês sabem, um acidente de trânsito pode ser ocasionado por diversos motivos. Fenômenos da natureza, falha mecânica, falta de atenção à estrada, displicência do pedestre, entre tantos outros. Ainda que o condutor do veículo não seja diretamente responsável pela ocorrência em si, ele tem papel central no desenvolvimento das ações do incidente. Por exemplo, quando o motorista está conduzindo seu veículo em uma estrada e percebe que há um objeto no meio do caminho, ele precisa reagir de alguma maneira para evitar o acidente. O mais comum nesses casos é que uma das seguintes ações seja realizada: frear ou desviar do objeto. Apesar de este exemplo aparentar ser uma resposta automática do organismo, ela requer uma série de processos e cálculos do cérebro para que o motorista saia bem-sucedido daquela situação. Nesse contexto, o motorista precisou avistar o objeto na via, refletir sobre qual a melhor ação a ser tomada e, por fim, executá-la. O problema é que entre as etapas de avistar o objeto e realizar a resposta àquela ação, há um tempo que o cérebro necessita para executar essa defesa. E enquanto a ação não é tomada, o veículo continua seguindo na via, se aproximando mais e mais do item na pista. Na perícia, nós chamamos essa distância percorrida de distância de percepção. Para calcular a distância de percepção, levando em consideração uma pista horizontal, retilínea e seca, utiliza-se a fórmula velocidade dividido por 3,6. Por exemplo, considerando aquela mesma situação do objeto na pista. Se um veículo trafega a uma velocidade de 120 km por hora, a distância que o carro terá percorrido enquanto o condutor não reagiu a esse evento será de 120 dividido por 3,6. igual a 33 metros. Porém, até agora nós só mostramos a primeira parte de como calcular a distância total de parada. É que depois que o cérebro reage ao perigo, uma nova ação será ordenada ao veículo para que aquela situação de risco seja vencida. Vamos supor que a resposta escolhida pelo condutor foi de frear totalmente o veículo para não atingir o objeto na pista. Qual será o espaço necessário ao veículo para que ele freie antes de atingir o elemento na estrada? Temos aí a segunda etapa a ser calculada, a distância de frenagem. A distância de frenagem está comprometida entre o ponto de reação do condutor e o ponto de imobilização do veículo. Para ser encontrada, considerando um terreno horizontal, retilíneo e seco, utiliza-se a fórmula v² dividido por 202,3. Retornando às condições impostas, se o veículo trafega a 120 km por hora no momento em que o motorista começa o processo de frenagem, calcula-se 120 ao quadrado dividido por 202,3. Ou seja, o veículo precisará de aproximadamente 71,18 metros para frear. Realizadas as duas etapas, agora se pode encontrar a distância total de parada por meio da soma dos dois processos. Confira no desenho. Sendo assim, a distância total de parada é igual à distância de percepção mais a distância de frenagem. Então, a distância total de parada é igual a 33 metros mais 71,18 metros. A distância total de parada, então, é igual a 104,18 metros. Gostou do conteúdo? Se sim, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal da Ciatec, que logo mais terá novas atualizações. Caso queira saber mais sobre o trabalho de um perito em engenharia mecânica, acesse www.ciatecengenharias.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo.